a ressurreição de Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Passado o sábado, Maria Madalena, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entretanto, no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro. E não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Senhor, a tua palavra já é maravilhosa por si mesma. E agora que temos a oportunidade de meditar sobre ela, que o teu Espírito Santo traga luz, compreensão, entendimento. Que cada vida que aqui está e aqueles que estão assistindo, Senhor, online, ou que ainda assistirão posteriormente, sejam tocados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Ao longo da história, a igreja, ela passou a enfatizar muito mais a morte de Jesus do que propriamente dito a sua ressurreição. Porém, não foi assim na igreja primitiva, com os primeiros cristãos. Quando nós vemos em Atos, do capítulo 1, do versículo 21 ao 22, quando os discípulos estavam procurando um substituto para Judas Iscariotes, no colegiado dos discípulos, porque uma vez que Judas cometeu suicídio, ficou uma vaga no colégio apostólico, então eles começaram a orar e buscar de Deus um substituto, um nome para substituir Judas. E a justificativa da substituição de Judas foi a seguinte: Atos 1, 21, diz o seguinte: portanto é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João até o dia em que ele foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua morte. É? Não. Se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Em sua primeira pregação, o apóstolo Pedro diz lá em Atos, no capítulo 2, do versículo 24, ele diz claramente: porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que ele fosse retido por ela. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Pedro, novamente enfatizando
na sua pregação, como testemunho da igreja, a ressurreição de Jesus, e não simplesmente a sua morte. Posteriormente, Lucas, lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 3, diz o seguinte, quando ele vai justificar o motivo pelo qual ele escreveu o livro de Atos. Lucas, ele era bem metódico, e ele diz, olha, eu vou escrever este livro por um motivo. E ele diz, então, em Atos 1, 3. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou o quê? Vivo. Então, significa que ele ressuscitou a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis de sua ressurreição, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando com eles das coisas relacionadas ao reino de Deus. E, por fim, ao relatar como era a pregação dos apóstolos, como era que os primeiros pregadores do evangelho, após a ressurreição de Jesus, como é que eles se dirigiam ao povo em suas pregações, ele diz lá em Atos, no capítulo 4, 33, com grande poder, os apóstolos davam testemunho de quê? Da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia abundante graça. Portanto, queridos, a ressurreição de Jesus dentre os mortos foi o evento que transformou a vida dos primeiros cristãos. Foi aquilo que mudou a história deles. E que essa mesma ressurreição que transformou a vida da igreja primitiva, essa mesma ressurreição pode também transformar as nossas vidas e a vida da igreja nos dias de hoje. Pastor, como é que isso acontece? Qual é o poder que tem a ressurreição de Jesus? Primeiro, sempre que um pecador se volta para Deus em busca de salvação, o Jesus ressuscitado perdoa os seus pecados e lhe concede vida. A ressurreição de Jesus, o primeiro efeito dela é este. É que quando, pelo fato dela ter acontecido, o pecador que se arrepende, que se volta para Deus, encontra nele o perdão de pecados e a salvação eterna. Onde é que diz isso? Paulo fala lá em Romanos, no capítulo 9, no capítulo 10, versículo 9. Se com a boca confessar Jesus como Salvador, como Senhor, e em seu coração você crê o quê? Que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Então, a ressurreição de Jesus é a primeira base para salvação e perdão de pecados. É necessário confessar, é necessário crer, é necessário acreditar, não simplesmente na sua morte, mas especialmente na sua ressurreição. Como é que a ressurreição de Jesus também age nos nossos dias? Qual o segundo efeito que ela tem? Quando um cristão, uma pessoa de fé, que ela se encontra atribulada e ela clama por auxílio ao Jesus ressurreto, a sua oração é ouvida do trono de Deus e a graça do Senhor é estendida a essa pessoa. Onde é que tem isso? Lá em Hebreus 4,15, quando diz, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de quê? Recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Então, quando você se aproxima de Deus, quando você clama a Deus, pedindo socorro, misericórdia, graça, favor de Deus para a sua vida, é ao trono da graça, o Jesus ressurreto, que libera sobre você, o nosso sumo sacerdote, que o texto diz que ele se compadece de nós, porque ele passou as mesmas coisas que nós passamos, pelas mesmas angústias, porque ele assumiu a nossa condição humana. E agora ele pode nos socorrer no momento oportuno. Então, deixa eu lhe dizer, sempre que você busca a Deus, Deus tem o momento oportuno dele de responder à sua vida. Por causa de quê? Da ressurreição de Jesus. E por fim, um outro efeito da ressurreição, por fim da introdução. Sempre que a igreja se reúne, que a igreja adora e proclama o nome de Jesus ressuscitado, ela experimenta o poder, a presença e a bênção de Deus sobre a sua vida. Quando nós nos reunimos aqui, nós nos reunimos para adorar,
nós nos reunimos aqui para glorificar o nome do Senhor. Nós nos reunimos aqui para orar. Quando nós nos reunimos em torno da sua pessoa, ali Deus ordena a sua bênção. Onde é que tem isso, pastor? Atos capítulo 4, versículo 29. Quando os discípulos estavam debaixo de grande perseguição no início. E eles foram orar e eles disseram: agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto estendes as tuas mãos para quê? Fazer curas, sinais, prodígios por meio do teu santo servo Jesus. E quando eles oraram, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Então, quando nós nos reunimos para buscar a Deus, por conta da ressurreição de Jesus, o poder de Deus vem sobre a igreja. É disponibilizado para nós. E agora nós podemos anunciar a mensagem da qual agora nós somos responsáveis para levar adiante. De que Cristo não apenas morreu pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e venceu a morte. Aí você diz: pastor, se o poder da ressurreição ele é tão grande, tão forte, por que então que a gente vê muitas pessoas hoje ainda vivendo uma vida longe de Deus? Exatamente por isso. Porque se as pessoas estão mortas, é porque elas não conhecem que Cristo Jesus está vivo. Para alguns, Cristo ainda está lá no crucifixo, mas olha aqui, a cruz está vazia. Jesus, ele morreu e ele ressuscitou. Portanto, quando as pessoas não têm entendimento da ressurreição, elas ficam simplesmente no Cristo lá do presépio ou no Cristo do crucifixo. Aquele Cristo que é digno de misericórdia, é digno de pena das pessoas porque ele está ali sofrendo. Só que Cristo ressuscitou. Amém? Então, se a pessoa não conhece o poder da ressurreição, ela continua morta em seus delitos e pecados. E se a igreja, que já conhece ao Senhor, ela está fraca, é porque ela esqueceu da mensagem que Cristo está vivo. Ela esqueceu. Ela simplesmente começou a pregar outras coisas, começou a pregar prosperidade, começou a pregar bênçãos desconectadas da pessoa de Jesus. Quando nós pregamos a Jesus, todas as bênçãos vêm, a cura vem, a prosperidade vem, mas por quê? Porque Cristo é o centro, Cristo é o foco, Ele é a fonte de toda a bênção. Então, considerando tudo isso que eu falei até agora, vamos agora para o texto. Vamos agora começar a meditar propriamente do texto da ressurreição e saber o que é que esse texto nos ensina e quais as implicações da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, eu entendo por conta da ressurreição que algumas preocupações que nós temos, elas podem até ser legítimas, mas são desnecessárias. Hoje eu estou ali com a ajuda do meu projetor oficial, meu filho agora está projetando aí os tópicos para que você possa... Eu disse: meu filho, está difícil lá a projeção, quero botar lá o tópico da pregação e não tem, mande para mim, pai, que agora eu estou lá na mídia. Eita, Então, algumas preocupações que nós temos, elas podem até ser legítimas, mas são desnecessárias. O texto diz no versículo 3, diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra na entrada do túmulo? A pedra era muito grande, era necessário muitos homens para remover a pedra. Só que elas estavam preocupadas indevidamente. Era uma preocupação legítima de remover a pedra para poder ir lá ungir o corpo de Jesus? Era. Mas ela era desnecessária. Por que, pastor, que ela era desnecessária? Porque se elas se lembrassem do que Jesus havia dito lá em Marcos, no capítulo 14, no versículo 28, quando ele disse que ele iria ressuscitar, elas não precisariam ficar preocupadas com a remoção da pedra. Olha o que é que ele disse lá em Marcos 14, 28. Mas depois da minha ressurreição, eu irei adiante de vocês para Galiléia. Jesus disse: olha, quando eu ressuscitar,
Não importa se o túmulo está lacrado, se tem soldado vigiando, eu vou romper tudo isso e eu vou encontrar com vocês na Galileia. Queridos, a falta de compreensão da palavra de Deus gera em nós preocupação. Nós gastamos as nossas forças pensando em problemas, muitas vezes, que são apenas hipotéticos. E se acontecer isso? E se? E aí você fica cheio, fazendo que chama, acho que é brainstorm, uma tempestade de ideias, mas só tempestade de ideias negativas. Só coisa ruim. Suas preocupações, elas podem até ser legítimas em até um determinado momento, mas a maioria delas são totalmente desnecessárias. Grande parte da ansiedade, irmãos, que nos esmaga, ela procede de coisas que jamais acontecerão. A pessoa fica preocupada porque se acontecer isso, e quando chega o momento aquilo nem acontece. E ela sofreu antecipadamente. Quem é que vai remover a pedra? Jesus remove a pedra. Amém? Tem um ditado anônimo que diz o seguinte: o diabo nos quer ter sempre atravessando torrentes que não existem. Ele coloca a gente para nadar em torrentes que não existem, em situações que não existem, mas você fica tão preocupado e você desfoca daquilo que é verdadeiramente importante para a sua vida. Irmãos, nós gememos muitas vezes em problemas minúsculos, quando na verdade tudo já está solucionado pelo Senhor que ressuscita os mortos. Amém? Então, entenda, muitas preocupações podem até ser legítimas, mas a maioria delas são totalmente desnecessárias. Então, qual é o que eu faço, pastor? Pare de se preocupar, pare de ficar ansioso, descanse em Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as situações em suas mãos, sendo desnecessária a preocupação. Amém? Então, diga para a pessoa que está do seu lado, vigia, para de se preocupar. Amém? Deus não está no controle. Então deixe o Senhor agir. Segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto acerca da ressurreição, é que a ressurreição de Cristo, ela é a garantia de que nós teremos um futuro semelhante ao dele. Jesus ressuscitou, e porque Jesus ressuscitou, é para nós a garantia de que nós que cremos nele também teremos um futuro semelhante ao dele. Nós não ficaremos no túmulo para sempre. Nós não experimentaremos a morte como um estágio definitivo da nossa vida. Você precisa entender isso, porque Jesus ressuscitou e aqueles que nele creem também terão o mesmo destino. Quando no versículo 4 ele diz, e olhando viram que a pedra já estava removida. Está vendo? Elas chegaram e disseram, como é que a gente vai remover a pedra? Como é que vai ser? E se a gente não tiver força? E se os guardas se opuserem? Quando elas chegaram lá, o que foi que aconteceu? A pedra já estava removida. A pedra foi removida e Cristo saiu vivo, vitorioso e triunfante. A crucificação de Jesus, que aparentemente foi uma derrota, quando os opositores a Cristo o crucificaram ali e disseram, pronto, acabamos mais uma insurreição, acabamos mais um levante, acabamos com mais um falso Messias, está tudo resolvido. Só que a cruz, que era uma aparente derrota absoluta, mostrou-se que era apenas uma fase transitória, porque o Cristo ressuscitado no Calvário, ele foi a maior conquista da vitória na face da terra. Por quê, pastor? Porque na ressurreição, Cristo ele foi da impotência ali na cruz, de não descer da cruz, mas ele foi ao poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu um corpo que não estava mais sujeito às limitações como os nossos estão. Jesus, ele foi da humilhação da cruz para a glória na ressurreição. Onde é que tem isso, pastor? O apóstolo Paulo fala isso lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 8. O texto diz, olha, que ele, Jesus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso, porque ele se humilhou indo à cruz, Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. A aparente derrota
foi suplantada pela vitória da ressurreição. Então, deixa eu lhe dizer, não fique pensando que as coisas estão seladas e definidas. As coisas só estão seladas e definidas quando Deus bate o martelo. Enquanto Deus não bater o martelo e virar a ponta do prego, aquilo que é plano dele para a sua vida pode acontecer. Amém? Porque Jesus ressuscitou, a boa nova do Evangelho não terminou com uma má notícia. Deixa eu dizer aqui, Evangelho significa boas notícias, boas novas. O que são as boas novas? É que Deus tabernaculou no ser humano através de Jesus. Deus veio a este mundo para salvar. Jesus, ele passou 3 anos do seu ministério pregando arrependimento, pregando o amor de Deus, acolhendo as pessoas. E arrastou multidões atrás de si. Só que quando ele foi preso, julgado e condenado à morte de cruz, aparentemente aquilo frustrou todos aqueles que tinham nele uma esperança. Alguns tinham esperança realmente de um Messias, o Salvador, do ponto de vista espiritual. Outros o viam como Messias político para libertar o povo judeu do jugo romano. E tudo aquilo foi como que uma água fria na fervura. Os ânimos arrefeceram. Mas foi por causa da ressurreição de Jesus que o Evangelho, a mensagem de Jesus, não terminou como uma má notícia, algo que foi frustrante. Mas aquilo que Jesus pregou durante todo o seu ministério foi coroado com a sua ressurreição. O Evangelho não é má notícia, o Evangelho é boas novas, de que Deus em Cristo estava salvando o mundo e provou isso por meio da sua ressurreição. Jesus, irmãos, ele arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre a morte na cruz. A morte de Jesus na cruz, ela ocasionou a morte da própria morte. Jesus matou a morte em sua morte. Por isso que diz que a morte da morte na morte de Cristo. E ali quando Jesus morre, e ele destrói a morte. Onde é que tem isso, pastor? 2 Timóteo 1,10. Manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador. Que aparecimento é esse? Quando ele ressuscitou, e o texto diz, ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e o quê? A imortalidade. Então, deixa eu lhe dizer, como Jesus ressuscitou e teve um destino eterno no céu, eu e você, que nele cremos, também um dia ressuscitaremos. Não importa se você vai ser cremado, se você vai ter enterrado, se vai ser de cabeça para baixo, para cima. Não importa se foi numa explosão do avião que ninguém encontra nem os pedaços. Você, a pessoa, qualquer pessoa que crê nele, um dia nós seremos ressuscitados. Um dia nós estaremos com ele. O destino dele é a garantia do nosso destino. É por isso que ele é o primogênito dos irmãos, porque ele foi o primeiro. Significa que tem outros que vêm depois. Quem são esses outros? Nós que aqui estamos e aqueles que creem em Jesus, que estão espalhados em toda a face da terra. Amém? Glória a Deus. A palavra aqui, quando Paulo fala a Timóteo que ele não só destruiu a morte, essa palavra destruição, ela traz a ideia de tornar inoperante, de quebrar o poder, de tornar sem efeito. Então, Paulo está dizendo o seguinte, olhe, Jesus destruiu a morte, Jesus tornou a morte sem efeito, Jesus tornou a morte como algo que não tem mais poder. Jesus quebrou o poder da morte. E o que é a morte? A morte é o maior inimigo do ser humano. Portanto, Jesus, ele venceu a morte. E agora, quando nós cremos nele, nós temos esse mesmo poder de vencer a morte. Porque ele ressuscitou e nós ressuscitaremos. A ressurreição, portanto, é o fundamento da nossa fé.
E é o que distingue, por exemplo, Jesus de Buda, Confúcio, de Maomé, Allan Kardec e qualquer outro líder religioso, porque nenhum deles ressuscitou. Se você for visitar as cidades onde estão enterrados, o que é que vai acontecer? Aqui jaz Buda, aqui jaz Maomé, aqui estão os restos mortais de Allan Kardec. Mas se você for lá em Jerusalém, e você for lá no túmulo de Jesus, lá está escrito que ele ressuscitou. O túmulo está vazio. Lá está dito, ele não está aqui, he is not here. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Amém? Assim como Cristo venceu a morte, nós também, no devido tempo, venceremos e estaremos com ele para sempre. Pastor, onde é que tem essa esperança? João 14, 2. O que foi que Jesus disse? Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Para quê? João 14, 3. Para que onde eu estou, vocês estejam também. A ressurreição de Jesus é a nossa garantia. Entende isso? Aquele que veio e que prometeu vai cumprir. Vai acontecer. Portanto, não tema, não fique com medo. A morte, ela é um inimigo, sim, mas nós precisamos entender que no máximo alguém pode destruir o nosso corpo, mas jamais roubar a nossa salvação, jamais roubar a nossa fé, jamais nos tirar do destino eterno que está aguardado para todos aqueles que amam a sua vinda. Pastor, o que é que a gente aprende com esse texto acerca da ressurreição? Terceiro, que o Cristo ressurreto, ele resolve e remove toda e qualquer dificuldade, independente do tamanho dela. O Cristo ressurreto remove toda e qualquer dificuldade, independente do tamanho dessa dificuldade. Onde é que tem isso? No versículo 4. E olhando, viram que a pedra já estava removida. Elas não precisariam tirar a pedra. E o texto diz que a pedra era só uma pedrinha assim? Não. A pedra era muito grande. O túmulo, irmãos, ele foi aberto de dentro para fora. Um sinal de que foi algo sobrenatural e que teve origem em Deus. Ninguém arrancou a pedra de fora para dentro. Foi de dentro para fora. Jesus, ele removeu a pedra, a dificuldade que estava, aquilo que para nós, irmãos, é difícil, deixa eu lhe dizer, está no controle de Deus. Aquilo que para você olha e diz, pastor, eu li uma vez, não sei se foi Carlos Drummond de Andrade, diz, no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. Já viu esse texto? Pronto. Pois deixa eu lhe dizer, não importa quantas pedras tenham, o Senhor pode remover todas elas. Todas elas. Sabe o que é que me anima nesse texto? É que de acordo com o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 28, o texto diz que o anjo de Deus estava sentado em cima da pedra. E diz também que os guardas que vigiavam o túmulo, para ele não ser roubado o corpo dele ali, estavam como que desmaiados. Onde é que tem isso? Mateus 28, 2. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, aproximou-se e fez o quê? Removeu a pedra e sentou-se sobre ela. Pense num anjo abusado. Hein? Removeu e ainda ficou lá, ó. Só para mostrar o quê? Que não tem dificuldade, que não tem nada que esteja fora do alcance de Deus. E os guardas? E ficaram como que desmaiados, os dois empecilhos. A que Jesus saísse do túmulo estava agora sob o domínio de Deus Pai. A ressurreição me ensina, queridos, portanto, que as minhas impossibilidades são possíveis para Deus. Não sei quais são as pedras que Deus vai ter que tirar do nosso caminho. Mas uma coisa eu lhe digo, nada vai impedir, porque o nosso Deus remove
toda e qualquer dificuldade, para cumprir o seu propósito na nossa vida. A ressurreição, portanto, me ensina que Deus tem um domínio sobre todos os problemas, sobre todos os impedimentos e barreiras, independente da dimensão que eles tenham. É por isso que a gente se anima a orar pela cura do câncer. É por isso que a gente se anima a orar por toda e qualquer doença, sabe por quê? Porque o poder não é nosso, o poder não é do pastor, o poder é de Deus. E a Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seu efeito. Então, a nós como igreja compete o quê? Clamar. A nós como igreja compete pedir. A nós como igreja compete adorar. Porque é o poder de Deus, não é o poder da igreja. Não é algo intrínseco a nós, mas é algo que emana do próprio Deus e que se manifesta por meio do seu povo. Não importa o tamanho da dificuldade. Quarto, eu aprendo com esse texto que não há motivo para medo, porque nós servimos a um Deus vivo e não a um Deus morto. Nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo. Versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando, o texto de Marcos, diz assim: eles, porém, lhe disse, não tenham medo. As mulheres ficaram, o que foi que aconteceu? Encontraram um homem em cima da pedra, os guardas desmaiados. Ela disse, meu Deus, o que foi que aconteceu? Será se roubaram o corpo de Jesus? E os anjos disseram, ei, calma aí, gente, não tenham medo. Vocês procuram Jesus o Nazareno, é? Que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Veja o lugar onde tinham colocado. Entra aí no túmulo, dá uma olhada aí, porque o túmulo era uma caverna, não era cavar aqui e botar debaixo do chão. Era uma caverna. Tirou a pedra. Olha aí, vocês estão procurando Jesus? Ele já ressuscitou. Não está mais aqui. Não tenha medo. Não fique desesperado. Queridos, a ressurreição de Jesus foi a vitória sobre o nosso maior inimigo e o pior inimigo, que é a morte. Portanto, ouça a palavra de Jesus quando ele diz naquele texto que nós lemos há pouco, vou preparar-vos lugar. Mas antes dele dizer que vou preparar-vos lugar, sabe o que é que ele diz? Em João 14:1, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Não tem espaço para medo. Pastor, quer dizer que a gente tem que ser super-herói? Não, não estou dizendo isso. O medo, ele é saudável até certo ponto. Se você vai atravessar a avenida, você olha de um lado para o outro para ver se não vem carro para você não ser atropelado. Se você vai descer aqui, você não vai descer dando cambalhota, porque aqui não é uma piscina. Você der um pulo mortal aqui, e como diz o cearense, tacar o mucumbu aqui, adeus. Então o medo, ele faz parte. Tem um tiroteio, o que é que a gente faz? Se esconde, porque o instinto de sobrevivência é natural e é saudável. Uma pessoa que ela perdeu todo o medo, ela é um perigo. É um perigo para si e para os outros. Mas deixa eu lhe dizer, o medo não pode paralisar. Quando Jesus diz, não fique angustiado, eu vou preparar lugar, eu vou voltar, eu os levarei para mim mesmo. Não fique angustiado, não abrigue medo nos nossos corações. Sabe por quê? Porque o nosso Cristo, ele está vivo e não morto. Faz toda a diferença. Se eu fosse seguidor de Buda, de Maomé, eu iria lá, a minha esperança estava nos ensinos dele. Mas deixa eu lhe dizer, a minha esperança não está apenas nos ensinos de Jesus. A minha esperança está no poder da sua ressurreição. Porque esse mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, ele vai também me ressuscitar. Amém? Se Jesus não voltar antes da gente partir, nós podemos partir na certeza de que nós estaremos para com o Senhor. Eu me lembrei de uma historinha que eu não sei se eu contei aqui, mas eu vou tentar relembrar. Diz assim, diz que numa cidade grande como Fortaleza, ao mesmo tempo tem gente morrendo, tem gente nascendo, tem gente casando, tem gente fazendo tudo, né? Ontem eu estava vindo ali do centro de eventos, uma multidão lá no centro de eventos, na feira. Aí eu passo no Iguatemi, um monte de gente entrando no Iguatemi.
a vida é assim, ó. Enquanto nós estamos aqui, tem gente na praia, as coisas estão acontecendo. E aí, nessa cidade, então, estava sendo a inauguração de uma loja e estava tendo também um velório. E aí foram encomendadas flores na floricultura. E o rapaz da floricultura se enganou. As flores que eram para ir para a inauguração da loja foram para o velório. E as flores do velório foram para onde? Para a inauguração da loja, né? Trocou. Aí, a mulher lá, o dono da loja recebeu, lamentamos a perda. O cara disse, como que perda? Se eu estou inaugurando a loja, estou expandindo meus negócios. Ficou sem entender. E lá, a mulher que estava no velório recebeu as flores e dizia assim, parabéns pelo novo endereço. Entende? O novo endereço foi para o céu. E Jesus vai estar com Cristo. Portanto, não há espaço para medo nos nossos corações. Amém? Quinto, eu aprendo aqui com esse texto que a ressurreição, ela nos proporciona nova perspectiva de vida, pois o Senhor que prometeu é fiel naquilo que fala. Olha o que é que o texto diz do versículo 7 do capítulo 16 de Marcos. Vão e digam aos discípulos e a Pedro, ele vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão como o quê? Como ele disse. Ei, pessoal, Jesus disse antes de morrer que ele iria ressuscitar, que ele iria se encontrar com vocês na Galileia. Não foi isso que ele falou? Foi. Então o anjo está dizendo, ei, irmã, está chorando por quê? Não vai precisar desse bálsamo, dessas vestes, desse óleo aí não. Sabe por quê? Porque Jesus não está aqui, ele ressuscitou. E vão, digo mais, vão, eis que te digo. Eis que te digo, vai lá, fala com os discípulos, fala com Pedro, que Jesus vai para Galileia encontrar-se com vocês como ele havia dito previamente. Então o que é que eu entendo? É que quando nós entendemos a ressurreição de Cristo, isso nos dá nova perspectiva. Porque os discípulos, irmãos, eles estavam lamentando, as mulheres chorando. Por quê? Simplesmente porque não lembraram das promessas de Deus. Achavam que ali tudo tinha terminado. Mas esse é aviso do anjo, de dizendo, ó, nada de velório, nada de choro. Ao contrário, vocês vão ter uma nova perspectiva a partir de agora, porque ele ressuscitou. Agora é que a brincadeira vai começar. Agora é que a missão vai começar. Agora que vocês vão entender tudo aquilo que ele explicou, tudo aquilo que ele viveu durante esses 3 anos. Ali não foi o fim, agora é que vai começar. A ressurreição de Jesus, ele trouxe uma nova perspectiva para os discípulos. Sabe por quê? Porque eles não ficariam paralisados, eles não ficariam ali lamentando a frustração, mas agora eles teriam uma missão. E junto com essa missão, foi dada a eles uma mensagem. Qual foi a mensagem? Mateus 28:19, quando Jesus diz, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Entenda a mudança de perspectiva que houve. Alguém que estava frustrado, triste com a morte de Jesus, agora porque ele ressuscitou, eles agora recebem uma missão, eles agora têm uma nova perspectiva. Ei, deixa eu lhe dizer, para de lamentar, para de ficar aí choramingando. Você serve a um Deus que tem todas as coisas, o controle, ele tem o poder da vida em suas mãos. Enquanto a vida há esperança, ele pode te dar novas perspectivas, ele pode te fazer alçar novos voos. A coisa não acabou, está só começando. Nova criação. Tem passado momentos
difíceis. É verdade. Mas deixa eu lhe dizer, ninguém está acabando nada aqui. Muitas vezes, numa guerra, a gente dá uma recuada estratégica para fortalecer as forças, reabastecer e avançar com mais ímpeto. E eu quero dizer, em nome de Jesus, que essa igreja vai avançar com mais ímpeto em 2023. Por quê, pastor? Porque o pastor Pedro é saudável e ele está aí no CrossFit? Porque a pastora Janete é elétrica? Não. Mas é porque o Deus da obra está no controle de tudo. Amém? O Senhor, Ele está presente no nosso cotidiano, irmãos. Nós não estamos sós. A nossa perspectiva de futuro, ela não está baseada em outra coisa a não ser no Cristo ressurreto. A nossa perspectiva de futuro, ela não está baseada nas condições que são favoráveis ou desfavoráveis. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe por que a gente não teme o futuro? Ah, eu estou morrendo de medo porque o meu candidato não ganhou. Como é que vai ser agora? Eu não fiz o L. Ah, meu candidato não ganhou. Estamos em condições desfavoráveis. Aí você olha para o mundo e diz, meu Deus, o mundo está se acabando. Nós não estamos aqui vivendo iludidos. Eu tenho certeza que o mundo não vai melhorar. Não vai. Por quê? Porque a Bíblia diz, leia a Bíblia. Nos últimos dias sobrevirão tempos que você vai ficar charlando, é isso? Não, tempos difíceis. Então deixa eu lhe dizer, em termos mundiais de cenário, e Brasil está dentro desse cenário, eu estou falando de mundo. A economia não vai crescer mais, melhorar, para que o bolo cresça e divida as fatias com o povo. Isso é só o Delfim Neto que dizia na década de 80. As guerras não vão cessar. Acaba uma, vem outra. Não serão descobertas as curas para todos os males, porque quando descobre para um, aparece outro. Mas deixa eu lhe dizer, a nossa esperança de futuro não está nessas coisas. A nossa esperança do futuro, a base da nossa esperança é que o Cristo que disse que iria ressuscitar, ressuscitou. E esse mesmo Cristo prometeu vida eterna e que Ele voltará para estarmos com Ele para toda a eternidade. Se Ele disse que iria ressuscitar e ressuscitou, e se Ele disse que estaria conosco e nos levaria para estar com Ele para sempre, então deixa eu lhe dizer, independente das circunstâncias e das situações que se nos apresentarem, eu estou firme, sabe por quê? Porque eu estou crendo no Senhor. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, eu não vou ler o texto porque não tem tempo, mas ele diz assim, quando o Senhor vier arrebatar a sua igreja, ele diz, estaremos para sempre com o Senhor. E sabe o que é que o autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 23 diz? Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. E por fim, vou pular aqui. A ressurreição de Jesus, ela requer de nós uma fé firme e não vacilante. No versículo 14, finalmente Jesus, o que? Apareceu aos 11. O texto diz, no versículo 14. Marcos 16, 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. E o que foi que Jesus fez? Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Jesus apareceu por discípulos e disse, ei pessoal, por que vocês estão aí chorando? Eu não disse que iria ressuscitar? Eu ressuscitei. O anjo avisou para as mulheres vieram aqui, falaram, deram testemunho e vocês não acreditaram. E Jesus deu um puxão de orelha e disse, ei, vamos ser coerentes. Você não disse que crê? Então creia independente da circunstância. Quando Deus diz que vai acontecer,
vai acontecer. Nós precisamos entender e conhecer o que Paulo diz lá em Filipenses 3:10. Conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Portanto, porque Cristo ressuscitou, não há mais espaço para dúvida, para uma fé vacilante. Se nós cremos no Cristo ressurreto e já experimentamos o poder da sua ressurreição em nossas vidas, então nós temos que viver de forma coerente. Jesus disse: olhe, vocês estão duros de coração, não estão crendo, mas deixa eu dizer para vocês, parem com isso. A partir de hoje vocês têm uma missão, vocês têm uma nova perspectiva. Irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: chega de mimimi, amém? Chega de a gente ficar olhando para os lados. O pastor Pedro, ele sempre diz assim: eu não tenho mais tempo para isso. Lembra? Ele diz, de vez em quando diz: não tenho mais tempo para isso. Então chega de ficar encantado com o brilho desse mundo. Ai, eu tenho um carro 2010 e eu vi o modelo 2023, chega, brilha dos meus olhos. Chega de se encantar com o brilho desse mundo. Então deixa eu dizer uma coisa: chega de criticar a igreja, amém? Chega de criticar, você está aqui, chega de criticar a liderança. Vamos ser coerentes, vamos ir para frente. A nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta não é contra as pessoas. Nós não somos aqui partidários de A, B e C. Aqui não é de uns são de Paulo, outros de apóstolo, de Apolo. Nós somos todos de Cristo. Cristo. E nós temos que ir adiante. É hora de nós darmos as mãos e considerarmos a nossa vocação e avançarmos. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. O apóstolo Pedro diz lá em 2 Pedro 1:10: procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo isso vocês jamais tropeçarão, pois dessa maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino do eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confirme a sua vocação, viva de acordo com a sua vocação. E você foi vocacionado para o céu, para servir a Deus, para andar em triunfo. Não vacile, o Cristo que você crê não está morto, Ele ressuscitou. Esse é o maior motivo da nossa esperança. Porque se o nosso Jesus tivesse ficado na cruz, a gente teria apenas o exemplo de um mártir da paz, de alguém que pregou a bondade, o amor, a fraternidade, como o pessoal gosta de conhecer, blá 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 aí. Mas era só isso, era um exemplo a ser seguido, assim como um líder religioso qualquer, como Buda, Maomé, que cada um teve os seus ensinamentos, Allan Kardec. Era apenas um líder que você iria lá, pegar o livro dele, iria folhear e ver os ensinos dele, e diz: como é bom, eu gostei desse valor, eu quero esse valor aqui para a minha vida. Ele está falando de paz, de harmonia, de acolhimento. Eu quero ser assim. Mas sabe o que é que diferencia? É porque Jesus, ele não apenas trouxe uma mensagem bonita. Jesus, ele efetivou a salvação por meio da sua ressurreição. Então nós não estamos aqui seguindo a um Deus morto e apenas tendo uma mensagem bonita de fraternidade entre os povos. Nós estamos aqui para dizer que o poder da ressurreição de Jesus pode agir na tua vida, pode te salvar, pode te curar, pode transformar teu casamento, pode restaurar tua família, pode te dar nova perspectiva, porque Cristo ressuscitou. Venceu a morte, rasgou o véu, o inferno ele silenciou. César rugiu, tamanha glória, nos ressuscitastes viveza. Não tem igual.
pois teu é o reino, Aleluia. teu é o poder. Adore. Enquanto você adora, Acima de tudo aquilo que emana de Deus vem para a sua vida, vem para a minha vida. Poderoso este nome é, poderoso este nome é, o nome de Jesus meu Rei. Poderoso este nome é, maior que tudo ele é. Poderoso este nome é, teu nome Jesus. Enquanto os instrumentos estão tocando, eu queria fazer uma oração. Você que está aqui nessa manhã e que hoje você entendeu sobre a ressurreição de Jesus, que Jesus não apenas morreu, mas ele ressuscitou, venceu a morte e nos prometeu salvação, e por conta disso, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, estaremos com ele para sempre. E você que está aqui, você diz: pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero que o poder da ressurreição haja na minha vida. Eu quero essa nova perspectiva, eu quero viver para Deus, eu quero que o poder de Cristo entre na minha vida. Se assim é, enquanto as cabeças estão baixas, você vai orar aí no seu lugar e você vai dizer: Senhor Jesus, eu creio no teu poder, eu creio na tua ressurreição, que tu és um Deus vivo e não morto. E hoje eu decido crer em ti, eu decido te aceitar, te receber como meu Salvador pessoal, para que a tua morte e a tua ressurreição hajam na minha vida. Amém. Se você está aqui, você fez essa oração de entrega pela primeira vez na sua vida, dê um sinal com a sua mão que eu quero orar por você. Você ainda não tinha feito uma oração de entrega, confessando a Jesus como Senhor e Salvador. Há alguém que fez essa oração aqui pela primeira vez na sua vida? Se há, dê um sinal com a sua mão. E se não há, eu quero orar pela igreja, porque nós não podemos ficar, irmãos, cabisbaixos. A sua esperança não é neste mundo, ó. A sua esperança, deixa eu lhe dizer, as pessoas estão inconformadas com o que está acontecendo no Brasil. Claro, qualquer pessoa com senso de justiça está inconformada, mas deixa eu lhe dizer, não tire o seu foco do reino de Deus para o reino desta terra. Amém? Não tire seu foco. Não tire seu foco. A nossa vida está segura em Deus, nele, em Cristo. Então vamos confiar, vamos esperar, vamos aguardar o que Deus tem para o nosso país. A igreja está orando, o povo de Deus está orando, e o melhor vai acontecer para nós dentro do plano de Deus. Então eu quero orar por você, você que anda meio cabisbaixo, meio triste, por alguma circunstância da vida. Lembre-se que independente das circunstâncias serem favoráveis ou desfavoráveis, nós vamos permanecer firmes. Mas se você está precisando de oração nessa manhã e diz: pastor, ore comigo, porque eu estou precisando ver o poder da ressurreição agindo nas minhas circunstâncias, saia rapidamente do seu lugar que nós queremos orar antes de encerrar o culto. Eu não sei onde é que o poder da ressurreição de Jesus vai precisar se manifestar. Não sei se é curando, se é libertando, se é provendo, se é abrindo portas. Eu não sei qual a sua necessidade, mas eu sei de uma coisa: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Paulo diz: aquele que começou a boa obra, irmãos, na vida de vocês, ele vai levar a cabo, ele vai completar. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã eu invoco o poder da ressurreição de Jesus, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o poder gerador de vida, o poder que quebra barreiras, o poder que despedaça os grilhões de ferro. Eu quero te pedir que esse mesmo poder venha agora sobre cada vida que aqui está, que o teu poder se manifeste de forma poderosa e sobrenatural nesta manhã.
Senhor, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo provisão, trazendo, Senhor, ânimo, trazendo, Senhor, nova perspectiva. Tira toda tristeza, tira todo desânimo, tira toda apatia. Levanta o teu povo, Senhor, faz com que os nossos olhos estejam postos em Ti, de forma, Senhor, que qualquer que seja a circunstância, o Teu Espírito venha nessa manhã ao encontro de cada um aqui. Tu és o grande eu sou, em Ti há toda provisão. Para alguns tu vai precisar ser cura, para outros tu vais precisar ser libertação, para outros tu vai precisar ser provisão, para outros tu vai precisar ser direção. Mas Tu és a nossa esperança. Nós temos tudo em Ti, o nosso foco está em Ti. E eu te peço em nome de Jesus que o Senhor faça, que o Senhor haja, que o Senhor se mova, que enquanto a Tua igreja está aqui, Senhor, te adorando, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, indo, Senhor, lá onde precisa ir, tocando onde precisa tocar, abrindo portas onde precisa abrir, movendo céus e terra, para que a Tua vontade, o Teu propósito se realize no meio do Teu povo, em nome e para a glória de Jesus. E se você crê e confessa e diz, eu creio, amém, 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 glória a Deus. Levante as suas mãos. Vamos receber a bênção apostólica, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder, a comunhão e as eternas consolações do Espírito Santo esteja sobre nós aqui reunidos e sobre o povo de Deus que ama, aguarda a sua vinda por conta da ressurreição de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos na graça e na paz de Jesus. Deus nos abençoe.